O milionário enfrenta a verdade sobre a mendiga negra que ocultava sua identidade. São Paulo nunca dorme, e na última terça-feira, uma história estava prestes a virar o maior escândalo da cidade. Lucas, o empresário milionário conhecido pelas festas luxuosas e pelos amores turbulentos, decidiu colocar sua relação com Mariana à prova de um jeito que ninguém imaginava. Depois de ser queimado várias vezes no amor, ele criou um plano quase doentio: se transformar em um simples atendente de farmácia. Mas não é farmácia qualquer. A farmácia na qual ele entrou tinha aquele cheiro forte de remédio barato, aquele chão frio de cerâmica e o silêncio pesado das ruas decadentes. Exatamente o cenário perfeito para ele buscar a verdade crua, o amor real. Disfarçado com roupas simples, mãos ásperas de quem trabalha de verdade e um sorriso que tentava parecer genuíno, Lucas esperava que Mariana o visse por quem ele era, e não pelo nome que carregava, nem pelas contas bancárias. Mas o que ninguém... Tudo ferveu ainda mais quando Bianca, a ex-namorada que deixara rastros amargos no coração de Lucas, ressurgiu como uma sombra, com sua beleza provocante e a cara de quem não tem medo de mexer no vespeiro. Mariana viu isso, sentiu a tensão crescer. Ciúmes bizarros fizeram com que cada gesto de Lucas fosse analisado por ela como se fosse um interrogatório. O clima ficou pesado, sufocante. Foi quando Mariana começou a descobrir segredos que Lucas jamais imaginou que ela desenterraria. Histórias de família enterradas no passado, feridas abertas que desapareceram atrás das paredes do apartamento caro que ele mal usava. A cada revelação, Mariana parecia mais confusa e decidida ao mesmo tempo. Chegou a hora de ela exigir a verdade, nua e crua. A beleza das mentiras estava se desfazendo, revelando um abismo entre eles, que ninguém sabia se conseguiria saltar. Lucas se sentia encurralado, como um rato preso em seu próprio jogo. O medo de perder Mariana era real, doía mais do que ele. Num momento tenso, quase congelado no tempo, Mariana olhou nos olhos de Lucas e fez uma pergunta que cortou a sala como uma faca afiada. Uma pergunta simples, mas potente, capaz de mudar tudo. Lucas, quem é você, de verdade? O silêncio caiu pesado. Uma sombra se espalhou pelo rosto dele. O que viria dali? Um abismo? Uma redenção? Ou o fim de tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like ponderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas, quem é você? De verdade. A pergunta de Mariana soou como um trovão na sala, reverberando em cada canto. Ele podia sentir a tensão elétrica entre eles. O ar parecia tão denso que dava para cortá-lo com uma faca. Fechou os olhos por um segundo, buscando as palavras que pudessem salvar tudo o que construíram. Mas nada vinha. E quando a resposta parecia se perder no espaço, uma explosão de luz no fundo da farmácia chamou sua atenção. Uma mulher entrou correndo, com expressão de pânico e o olhar frenético. Era Rosa, a gerente da farmácia, quase gritando. Lucas, tem um homem armado na esquina! O coração de Lucas disparou. O quê?
Ele só podia pensar em Mariana. Olhou para ela, que estava tão paralisada quanto ele. Com um impulso instintivo, ele puxou Mariana para trás, colocando-se entre ela e a porta. "Fica perto de mim!" Ele ordenou, o tom firme, mas cheio de medo. Rosa, em sua agitação, continuou. "Ele está ameaçando todo mundo. Precisamos chamar a polícia." As palavras dela ressoavam como um eco, e tudo se transformou em um turbilhão de gritos e correria. O que era para ser um momento de revelação, agora se transformava em um pesadelo. Lucas sentiu a adrenalina correr pelo corpo, a pressão no peito se intensificando. Ele não se importava mais com a farsa. A urgência do momento o fez perceber que precisava proteger Mariana. Mas, ao mesmo tempo, o medo era esmagador. Enquanto os clientes da farmácia começavam a se aglomerar em direção ao fundo, uma voz masculina cortou o ar. "Ninguém se mexa!" O medo tomou conta do ambiente. Lucas se virou lentamente, sua mente tentando formular um plano. Com o coração disparado, ele viu um homem, rosto coberto por um capuz, segurando uma arma com uma mão. O olhar dele era insano, a boca curvada em um sorriso torto. "Eu só preciso de dinheiro, e você, milionário, vai me ajudar." O homem apontou para Lucas, sua voz tremente e cheia de desespero. Mariana estava em estado de choque, sem saber o que fazer. Os rostos ao redor se contorciam em medo e confusão. Lucas sentiu a pressão da situação, mas no fundo da sua mente algo se encaixou. Ele não podia deixar que seu passado sombrio voltasse para assombrá-lo. Precisava agir. Precisava de uma saída. "Espere!" Lucas gritou, e todos viraram os olhos para ele. "Estou aqui! O que você quer? Eu vou te ajudar!" Sua voz tremia, mas foi em busca da calma em meio ao caos. Ele podia ver a hesitação nos olhos do homem. O assaltante parecia não saber se acreditava ou não. "Dinheiro! Agora!" o homem gritou. Mas Lucas sentiu que a fúria dele estava misturada com um desespero que poderia ser explorado. "Está bem, eu vou te dar, mas me deixe falar primeiro. E você pode sair daqui com o que quiser." O homem hesitou novamente. E dessa vez, a adrenalina tomou conta de Lucas. Ele precisava proteger Mariana, mas também estava tentando salvar sua própria pele. Como uma aranha tecendo sua teia, Lucas começou a moldar as palavras para acalmar o homem. Mas no momento em que ele começava a abrir a boca para sugerir algo, uma ressonância inesperada veio da porta. A polícia havia chegado. O barulho das sirenes cortou o ar e a atenção do assaltante se desviou. Tudo aconteceu tão rápido. A tensão explodiu quando as portas se abriram e tiros começaram a ser disparados do lado de fora. Lucas, em um ato refleto, puxou Mariana para baixo, mas antes que o caos se instalasse, uma rajada de luz iluminou o rosto do assaltante, revelando algo que Lucas jamais poderia imaginar. Tatuagem no braço do homem chamou sua atenção. Um símbolo que ele reconhecia, ligado ao seu passado sombrio, a sua... O homem virou-se e por um instante seus olhos capturaram um reconhecimento. Uma verdade escondida na névoa do passado começou a emergir. E no meio do caos, com o coração em frangalhos, Lucas entendeu que as mentiras que ele tinha construído estavam prestes a desmoronar, levando tudo o que ele mais amava junto com elas. E assim, a pergunta de Mariana ainda pairava no ar, pesada como uma tempestade. Enquanto os ecos do passado se tornavam cada vez mais claros, o que mais estava escondido na escuridão? E mais importante, quem era Lucas de verdade? Lucas estava paralisado. O reconhecimento que havia visto nos olhos do assaltante o aterrorizou. "O que você está fazendo aqui?"
As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro quase inaudível. A multidão na farmácia aumentava a tensão no ar. Mariana, ainda em choque, parecia uma estátua, presa entre o medo e a confusão. O assaltante avançou alguns passos, o olhar insano fixado em Lucas. "Você me conhece?" Ele vacilou sem saber se era hora de se defender ou atacar. Lucas se lembrou da tatuagem, um símbolo que faz parte do legado da sua família, de um passado que ele pensou ter deixado para trás. A ligação era inegável. "Não pode ser!" pensou, mas a confirmação se solidificou com um leve movimento de cabeça do homem, que agora se parecia muito mais com um espectro do passado de Lucas. "Você é meu irmão?" Neste momento, um mundo virou de ponta cabeça. A revelação se espalhou como fogo em palha seca. O olhar de terror no rosto do assaltante agora era uma mistura de raiva e desespero. "Você me abandonou, Lucas, e agora você vem como milionário, como se fosse alguém importante?" "Você acha que esquecemos quem somos?" O corpo de Lucas ficou frio. Como ele poderia ter esquecido? Eles haviam crescido juntos nas ruas, lutando para sobreviver. Mas Lucas escolhera a riqueza. "Eu mudei. Estou tentando fazer algo melhor. Não posso ser quem eu era." A voz dele saiu mais alta, cheia de uma sinceridade que cortava o ar como faca. "Melhor para quem?" O irmão riu, uma risada cheia de desprezo. "Para sua namorada? Para quem finge que se preocupa? Olha ao seu redor." "É isso que você é, Lucas." A afirmação dele ressoou, e Lucas teve certeza de que Mariana começava a entender a dimensão da mentira. "Não, você não sabe. Eu..." Lucas hesitou. Enquanto as pessoas na farmácia olhavam, os sussurros enchiam o espaço. O medo crescia. O assaltante estava em ebulição. A arma com a qual estava ameaçando todos se tornava um reflexo da dor que Lucas sentia. Do outro lado da porta, as sirenes da polícia zuniam como uma nuvem de insetos pronto para atacar. O tempo estava se esgotando. "Apenas saia. Nós podemos ir embora. Eu não sou mais aquele garoto." Lucas implorou, mas havia uma sombra nos olhos do irmão que falava de tempos que Lucas preferiria esquecer. "Você não entende. Eu não tenho para onde ir." O tom de voz do homem subia, as palavras eram um grito de desespero. E então, com um movimento súbito, ele apontou a arma, mas não para Lucas. Seu olhar virou para Mariana. "Não! Não faça isso!" Lucas gritou. Mas era tarde demais. O impulso desenfreado do irmão colidiu com o desejo de proteger. "Esse é o seu amor de verdade? Um relacionamento construído sobre mentiras?" O pânico tornou-se palpável quando o assaltante mirou. E em um segundo, tudo se desfez. Um disparo. O som ecoou em toda a farmácia. Não havia apenas a dor do tiro. Havia o peso da traição, da verdade que se despedaçava como um espelho se quebrando. Mariana caiu. A cena ficou em câmera lenta. O sussurro de pessoas gritando, a imagem dela caindo, sangue no chão. Lucas se lançou para ela. O mundo ao redor desapareceu. "Mariana!" Ele sentia seu coração em frangalhos, a realidade se desmoronando em suas mãos. Não havia tempo para pensar. "Por favor, não!" "Não! Não, não, não!" As súplicas eram um lamento só. A luz que havia na farmácia se apagou. O medo de perder tudo, de ver a verdade se transformar em pesadelo, era mais profundo do que qualquer escândalo. Lucas se perguntou uma única coisa: quem sou eu de verdade? E ao olhar para o irmão, a resposta parecia mais distante do que nunca. E pânico tomou conta, e a pergunta pairava no ar, cobrindo tudo com sua névoa opressiva. O que mais estava por vir? Mariana caiu. O grito de Lucas ecoou.
mas o mundo parecia ter parado. Ele se lançou sobre ela, a pressão no peito quase insuportável. Sangue! Uma mancha escura se espalhava pelo vestido dela, e os olhos dele se arregalaram em horror. Mariana, não! Por favor! Ele segurava a cabeça dela em seu colo, tremendo, as mãos sujas de sangue. Em meio ao caos, as vozes gritavam e os rostos se reviravam em busca de uma saída. Mas Lucas só conseguia olhar para ela. O relógio na parede parecia uma eternidade. Os segundos se arrastavam enquanto Lucas tentava estancar o sangramento com suas mãos. Alguém! Chame uma ambulância! Rápido! Ele gritou, sua voz estridente cortando o ar tenso da farmácia. Mas enquanto o desespero tomava conta, uma cena estranha se desenrolou. O irmão assaltante não estava mais avançando. Ele parou, observando a cena com olhos cheios de algo que se parecia muito com arrependimento. Não era para ser assim, sussurrou a arma balançando nas mãos. Por que você fez isso? Lucas gritou, raiva e dor misturados. Ele estava prestes a perder tudo. O irmão dele sim, mas naquela fração de segundo, um novo elemento começou a surgir. Lucas, eu só queria falar. Precisava de você. O desespero na voz do homem parecia tocar uma corda de compaixão. Mas isso é um eco distante. A tensão aumentava, e Lucas percebeu que os policiais do lado de fora começaram a entrar. As portas se abriram, o som das armas se engatilhando era ensurdecedor. Parece que a festa não acabou, hein? Um dos oficiais gritou, tomando posição. Não! O que você está pensando? O irmão de Lucas olhou furioso para os policiais, mas havia um desespero em seus olhos, uma fragilidade que Lucas nunca tinha visto antes. Antes que ele pudesse reagir, o oficial avançou, gritando ordens, e tudo se transformou em caos. Uma sirene disparou. O homem olhou de volta para Lucas, e um momento de compreensão passou entre eles. E então, tudo mudou. Uma figura familiar apareceu por trás do tumulto. E o coração de Lucas congelou ao reconhecê-la. Era Bianca, sua ex-namorada, aquela que sempre deixara um rastro de confusão e emoção. Lucas! Ela gritou, e não era a preocupação que ele esperava. Era uma determinação fria, um sorriso que carregava segredos perigosos. Você? O que você está fazendo aqui? A confusão o dominou, sua atenção se dividindo entre Bianca e o irmão. O que ela queria no meio desse pesadelo? Eu vim buscar algo que você esqueceu. A voz dela era suave, mas pesada com segundas intenções, enquanto ela dava um passo à frente e o olhar do irmão se estreitava. E agora você também vai me ajudar a conseguir. Você está enlouquecendo, Lucas gritou. Mas Bianca apenas sorriu. E os olhos dela brilharam com uma intensidade que o fez arrepiar. Ele se virou para o irmão, que agora parecia um espectro de desespero. O que você fez, Bianca? A expressão de Bianca se endureceu. O que você não percebeu, Lucas, é que as mentiras são como cartas de baralho. Sempre vem alguém para embaralhar e mostrar quem é quem. Sua frase ecoou, e Lucas começou a entender que a verdadeira razão de Bianca estar ali não era um reencontro amoroso. O armário do passado, carregado de segredos, começava a abrir. O que mais ela sabia que Lucas não fazia ideia? O assaltante olhava para Bianca como se reconhecesse um caminho há muito esquecido. A tensão se intensificou. Quais verdades estavam prestes a se revelar? Qual era a conexão entre Bianca e seu irmão? Lucas estava perdido entre os fios entrelaçados do passado e da verdade que ameaçava transbordar, e além de proteger Mariana,
Agora ele tinha que enfrentar não só o peso das suas escolhas, mas o mistério do que realmente estava em jogo. Bianca, o que você sabe? O que você esconde? E na medida em que discurso e realidade colidiam, Lucas sentiu o chão se abrir, as peças do tabuleiro mudando. Quem sou eu, de verdade? A pergunta ainda ressoava, agora mais intensa do que nunca. A verdade estava quase à vista, e o que quer que viesse além dela prometia um impacto devastador em tudo que Lucas acreditava saber. Bianca, o que você sabe? O que você esconde? A voz de Lucas cortou o ar tenso da farmácia, e os olhares se voltaram para ela. Ele sentia a adrenalina correr nas veias, cada batimento do coração ecoando em seu peito. As palavras pesavam como chumbo. Bianca apenas sorriu, mas não era um sorriso amigo. Era o sorriso de quem sabia mais do que deveria. Lucas, você realmente acha que eu não acompanhei sua história? Que eu não sei dos seus joguinhos com a Mariana? O que você fez não pode ser desfeito assim. O irmão, ainda com a arma em mãos, olhou para Bianca como se tentasse entender por que ela estava ali. Ele parecia dividido, confuso. Por que você voltou, Bianca? Agora não é hora de joguinhos. A tensão era palpável e até os policiais hesitaram, prontos para avançar, mas com medo do estopim que poderia acender. Porque eu descobri algo que todos deveriam saber. Bianca respirou fundo, como se a revelação que estava prestes a fazer tivesse o poder de mudar tudo. E é sobre você, Lucas. Sua voz se tornou um sussurro, quase um segredo. Antes que Lucas pudesse responder, um grito rasgou o ar. "Cuidado!" alguém da multidão exclamou. E em um instante trágico, o assaltante se virou com a arma, a raiva nos olhos. Um fogo de revolta que não era mais só sobre dinheiro. Momentos de tensão se tornaram uma explosão. O pânico tomou conta. Em uma fração de segundo, antes que Lucas pudesse reagir, uma figura surgiu do lado de fora, que era Rafael, um amigo de Lucas do passado, aquele que ele tentara esquecer. "Lucas! Não faça nada estúpido!" Rafael gritou, e aquele aviso ecoou em meio ao caos. Ele vinha correndo, e com os olhos arregalados, a confusão se tornou mais evidente. "Rafael? O que você está fazendo aqui?" Lucas perguntou, surpresa e incredulidade misturadas. Rafael, ofegante, apontou para o irmão. "Eu sei quem ele é. Não é só um assaltante." "Parem!" gritou o irmão. Mas a revelação de Rafael já havia lançado uma nova sombra. "Você não pode salvar essa mentira, Lucas. Você sabe do que ele é capaz." O clima mudou e a pólvora começou a arder. A tensão dançava no ar e a mente de Lucas girava ao redor de cada rosto, cada expressão. Quem eram essas pessoas? O passado e o presente colidiam em uma sinfonia de desespero. Momentos antes, ele só queria proteger Mariana. Mas agora a verdade estava mais próxima e era mais assustadora do que ele imaginava. "Lucas, a gente precisa sair daqui!" Mariana, em seu estado crítico, murmurou com dificuldade, arrastando um fio de sangue. Aquela visão fez a adrenalina subir ainda mais. Ele sentiu o medo crescer, não apenas por ela, mas por tudo que poderia se desenrolar. Não assim! E então a disparidade de tudo se revelou. Rafael, o amigo que tinha deixado para trás, começou a chorar. "Eu só queria encontrar você, Lucas, para te ajudar." O desespero na voz dele ecoava, cada palavra carregada de dor. "Bianca me procurou? É sobre nossa família. Eles..." O coração de Lucas parou. "O que você quer dizer?" O medo se tornou um laço apertado ao redor do seu peito. Ele não queria ouvir, mas não podia desviar os olhos. "Eles estão vivos, Lucas." Rafael finalizou, e a declaração ecoou como um trovão. "Sua família, eles nunca estiveram mortos." "Eu soube disso,
e por isso voltei hoje. Você precisa saber a verdade. As faces ao redor se tornaram sobrancelhas franzidas e a confusão tomou conta. As palavras de Rafael atormentavam Lucas, enquanto a dor de Mariana se tornava uma lembrança distante. A revelação sugou o ar da sala e Lucas se viu no olho de um furacão, sem saber o que era real. Quem realmente era ele? O que significava sua nova vida? A pergunta voltava, ainda mais angustiante. Quem sou eu de verdade? E no instante em que a realidade começava a desmoronar, a sirene da polícia se intensificou, crescendo como a tempestade. Então, o que mais estava por vir, enquanto um novo ciclo de revelações se formava na escuridão? Lucas estava paralisado. A revelação de Rafael pairava no ar, como uma tempestade iminente. Como assim sua família ainda estava viva? Exatos sentimentos de confusão e raiva se tornaram um turbilhão em sua mente. Antes que pudesse processar aquelas palavras, a voz de Bianca cortou o silêncio novamente. Você realmente acha que tem controle da sua vida, Lucas? Pense um pouco. A tensão aumentou. A polícia se preparava para entrar. E o ambiente fervia de incertezas. Mariana, ainda no chão, olhou para Lucas com os olhos cheios de dor. O que está acontecendo, Lucas? O que você sabe sobre sua família? Ela parecia se esforçar para entender. O tempo parecia escorregar entre os dedos como areia. Eu nunca soube que eles estavam vivos. Lucas respondeu, sua voz trêmula. O assaltante começou a dar pequenos passos em direção à saída, como se a tensão do momento se desfizesse ao perceber que a verdade poderia ser libertadora. Você sabia e não me contou, Rafael? Lucas questionou, a fúria subindo como lava. Eu não sabia até agora. Ninguém me contou. Mas eu soube que algo estava errado. E por isso voltei. Rafael falou, a voz nervosa, como se suas próprias palavras o pertencessem. A confusão aumentava e a energia no ar se tornava insuportável. O assaltante olhou para o irmão e para Bianca. Um olhar de alguém que não sabia mais se deveria avançar ou recuar. Você não pode deixá-lo escapar, Lucas gritou, seu coração batendo descompassado. Mas antes que alguém pudesse agir, o irmão deu um passo em direção à porta, e tudo parecia que iria desmoronar em uma fração de segundo. Vocês não entendem! Vocês não têm ideia do que está em jogo. A culpa de tudo isso é minha e eu não posso sair sem fazer algo. O assaltante soltou, a fragilidade em sua voz contrastando com uma situação. E naquele esboço de hesitação, o inesperado aconteceu. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão que fez as paredes vibrarem. Que foi isso? O chão tremeu sob os pés de todos e os gritos tomaram conta da farmácia. O pânico se multiplicou instantaneamente e a atenção se voltou para a janela, quebrando em pedaços. Vidros voaram em todas as direções como estilhaços de um pesadelo. Fiquem longe da janela! Um dos policiais gritou, mas ninguém conseguia ouvir. Um segundo som semelhante disparou e a realidade se transformou em caos absoluto. O assaltante, distraído pelo estrondo, perdeu sua posição. E com um movimento, Rafael avançou até ele. Não faça isso! Lucas gritou, mas não estava mais no controle. Rafael agarrou o braço do irmão com força e, num momento de desespero, a arma disparou novamente, mas dessa vez em uma direção diferente. O eco do tiro preencheu o ambiente e a verdade chocante se desdobrou diante de todos. Não! Lucas gritou, sua voz ecoando pela farmácia. Ele viu a cena em câmera lenta, o assaltante caindo ao chão, mas não pôde fazer nada para evitar o inevitável.
O que deveria ter sido um salvamento, agora se transformou em tragédia. A visão de seu irmão caindo foi o último golpe. Ele não apenas perdeu o controle, mas também a conexão que pensou ter salvado. E na mesma fração de segundo, uma luz emergiu das sombras, revelando mais do que apenas a dor da perda. Eu sou o que restou da nossa família. A voz de Bianca, suave e cheia de segredos, soou como um eco distante. Todos se viraram para ela, e a revelação se desdobrou como uma janela secreta, se abrindo na escuridão. Você não sabe, Lucas, mas eu fui quem ajudou a preservar a verdade que você tanto teme. As palavras dela quebraram o chão sob os pés de Lucas. O que ela queria dizer? Antes que pudesse processar, um segundo eco de sirenes invadiu a farmácia. E a confusão se tornou um redemoinho de realidades esmagadoras. A urgência voltou e ninguém estava seguro. As perguntas painavam no ar. Quem realmente era Bianca? O que mais ela tinha escondido? O que significava ser uma parte da família que estava tão distante, tão envolta em mentiras? E a pergunta final, ressoando como uma sinfonia de incertezas. Quem sou eu, de verdade? Bianca olhou nos olhos de Lucas, e a tensão no ambiente parecia dar um nó na garganta de todos. A verdade sobre sua família é muito mais complicada do que você imagina. Ela começou, mas Lucas não conseguia se concentrar. A vilania dos segredos o afligia, e o estado crítico de Mariana o manteve à beira do desespero. A sirene da polícia as unia, mas dentro da farmácia o caos ganhava vida própria. O irmão do Lucas estava imóvel no chão, o olhar perdido, e Rafael se aproximava, suando, tentando entender o que tinha acontecido. Lucas, não podemos ficar aqui. A polícia está cada vez mais perto, gritou Rafael. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão de vidro se espalhou pela farmácia. Uma janela foi quebrada na parte de trás e uma figura emergiu da fumaça. Lucas! A voz soou cortante. Era Mário, um homem que Lucas conhecia da infância, e aquele rosto era o último que ele esperava ver ali. O que você está fazendo aqui? Os olhares se cruzaram e ficou claro que Mário não estava ali por acaso. Você realmente não sabe, não é? Mário olhou para Bianca, depois para o chão. Essa toda bagunça foi minha ideia. O sangue de Lucas gelou. O quê? Ele mal conseguia compreender. Mário deu um passo à frente, o olhar determinado. Eu sabia o que você estava fazendo. Sabia que você estava tentando descobrir sobre a sua família. E a verdade é que estão todos vivos, porque eu os mantive longe. A revelação deu um giro na narrativa, como um giro inesperado em um filme. O quê? Você? Por que você faria isso? O coração de Lucas batia como um tambor frenético. Porque eu tinha que proteger você. Eles nunca estavam ameaçados. Mas eles se envolveram em um esquema muito maior. Mário fez uma pausa, olhando para a multidão. Um esquema que envolve gente muito perigosa. Os murmúrios na farmácia aumentaram. Todos estavam espantados, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E Mariana? O que você sabe sobre ela? Lucas não conseguia segurar a raiva e a confusão. Mário hesitou. Isso é mais complicado. Ela não é quem você pensa. Ela faz parte do jogo, Lucas. Não, Mariana é inocente. Ele não queria ouvir mais. O medo da verdade se transformava em uma tempestade. Desesperado, ele se virou para Mariana, que ainda estava no chão, lutando para se manter consciente. Mariana, você tem que me dizer a verdade. As palavras saíram como um grito. E então a verdade surgiu como um raio. Lucas, eu tenho um segredo também. Ela respirou fundo, seu rosto pálido, mas os olhos dela brilhavam com uma determinação que Lucas nunca tinha visto.
Eu sabia sobre seu irmão. Sabia que ele estava vivo. O abismo dentro dele se abriu. Como você pode esconder isso de mim? A incredulidade era um peso sobre seus ombros. Porque não sou só uma simples atendente de farmácia. A voz dela tremia, mas havia uma força no olhar. Eu sou um agente infiltrado. Vim aqui para descobrir a verdade sobre a sua família. O silêncio na farmácia era ensurdecedor. O todo parecia prendê-lo em um campo de batalha de escolhas, levantações e mentiras. Cada um dos presentes com suas verdades despedaçadas. A tensão ficou insuportável. Os olhares se entrelaçavam enquanto Lucas tentava entender a nova dimensão daquela realidade. Mariana! Não! Lucas sussurrou. Um misto de dor e impotência. Ele se sentiu traído, exposto. Mas antes que eles pudessem processar aquilo, um grito cortou a multidão. Socorro! Ele está se movendo! Um dos policiais havia se aproximado do irmão de Lucas caído no chão e a adrenalina explodiu novamente no ar. Havia respingos de futuro e passado se chocando na atmosfera. Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Quem sou eu? De verdade? A pergunta ecoava mais uma vez, mais intensa, mais desesperadora. O que ele realmente sabia sobre aqueles que estavam ao seu redor? E qual era o próximo passo na teia de mentiras que agora se desenrolava à sua frente? Bianca olhou para Lucas e a tensão do ambiente parecia dar um nó na garganta de todos. A verdade sobre sua família é muito mais complicada do que você imagina. Ela começou, mas Lucas não conseguia se concentrar. A vilania dos segredos o afligia e o estado crítico de Mariana o manteve à beira do desespero. A sirene da polícia zunia, mas dentro da farmácia o caos ganhava vida própria. O irmão de Lucas estava imóvel no chão, o olhar perdido, e Rafael se aproximava, suando, tentando entender o que tinha acontecido. Lucas, não podemos ficar aqui. A polícia está cada vez mais perto, gritou Rafael. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão de vidro se espalhou pela farmácia. Uma janela foi quebrada na parte de trás e uma figura emergiu da fumaça. Lucas, a voz soou cortante. Era Mário, um homem que Lucas conhecia da infância, e aquele rosto era o último que ele esperava ver ali. O que você está fazendo aqui? Os olhares se cruzaram e ficou claro que Mário não estava ali por acaso. Você realmente não sabe, não é? Mário olhou para Bianca, depois para o chão. Essa toda bagunça foi minha ideia. O sangue de Lucas gelou. O quê? Ele mal conseguia compreender. Mário deu um taço à frente, o olhar determinado. Eu sabia o que você estava fazendo. Sabia que você estava tentando descobrir sobre a sua família. E a verdade é que estão todos vivos, porque eu os mantive longe. A revelação deu um giro na narrativa, como um giro inesperado em um filme. E que? Você? Por que você faria isso? O coração de Lucas batia como um tambor frenético. Porque eu tinha que proteger você. Eles nunca estavam ameaçados, mas eles se envolveram em um esquema muito maior. Mário fez uma pausa, olhando para a multidão. Um esquema que envolve gente muito perigosa. Os murmúrios na farmácia aumentaram. Todos estavam espantados, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E Mariana? O que você sabe sobre ela? Lucas não conseguia segurar a raiva e a confusão. Mário hesitou. Isso é mais complicado. Ela não é quem você pensa. Ela faz parte do jogo, Lucas. Não! Mariana é inocente! Ele não queria ouvir mais. O medo da verdade se transformava em uma
Tempestade! Desesperado, ele se virou para Mariana, que ainda estava no chão, lutando para se manter consciente. Mariana, você tem que me dizer a verdade! As palavras saíram como um grito. E então a verdade surgiu como um raio. Lucas, eu tenho um segredo também! Ela respirou fundo, seu rosto pálido, mas os olhos dela brilhavam com uma determinação que Lucas nunca tinha visto. Eu sabia sobre seu irmão. Sabia que ele estava vivo. O abismo dentro dele se abriu. Como você pode esconder isso de mim? A incredulidade era um peso sobre seus ombros. Por que não sou só uma simples atendente de farmácia? A voz dela tremia, mas havia uma força no olhar. Eu sou um agente infiltrado. Vim aqui para descobrir a verdade sobre a sua família. O silêncio na farmácia era ensurdecedor. O todo parecia prendê-lo em um campo de batalha de escolhas, levantações e mentiras. Cada um dos presentes com suas verdades despedaçadas. A tensão ficou insuportável. Os olhares se entrelaçavam enquanto Lucas tentava entender a nova dimensão daquela realidade. Mariana, não! Lucas sussurrou. Um misto de dor e impotência. Ele se sentiu traído, exposto. Mas antes que eles pudessem processar aquilo, um grito cortou a multidão. Socorro! Ele está se movendo! Um dos policiais havia se aproximado do irmão de Lucas caído no chão, e a adrenalina explodiu novamente no ar. Havia respingos de futuro e passado se chocando na atmosfera. Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Quem sou eu de verdade? A pergunta ecoava mais uma vez mais intensa, mais desesperadora. O que ele realmente sabia sobre aqueles que estavam ao seu redor? E qual era o próximo passo na teia de mentiras que agora se desenrolava à sua frente? Mas antes que pudesse se recuperar do choque, algo ainda mais profundo aconteceu. Mário se virou abruptamente, a expressão dele mudando. Eles vêm, ele gritou, a voz carregada de pânico. Precisamos sair agora. Quem vem? Lucas perguntou, confuso, mas o coração já começava a acelerar. Olhando pela janela quebrada, viu sombras se aproximando. Não eram apenas policiais. O que você fez, Mário? Quem são eles? A raiva queimava em Lucas enquanto ele encarava o amigo. Mário parecia um homem em fuga, e essa nova revelação fez Lucas ficar paralisado. Eu não queria que você soubesse. Eles são parte do cartéis. Eu estou metido em algo que não consigo controlar. Eles sabem do seu irmão. Sabe o que ele fez. O desespero transparecia, enquanto as sombras se tornavam figuras mais definidas. O pânico dominou, e a farmácia se encheu de gritos. Veio um homem mascarado, com um olhar penetrante, e apontou uma arma. Ninguém se mexa! A voz cortou o ar, como uma faca. E nesse instante, Lucas percebeu o impacto devastador daquela realidade. Biancas, Mário, o irmão. As mentiras agora estavam prestes a se despedaçar. Ele olhou para Mariana, que tentava se levantar, e então tudo começou a girar. Quem sou eu de verdade? A pergunta tornou-se um grito de desespero, e o caos ao seu redor fez tudo parecer mais distante, como se a verdade estivesse prestes a se revelar, mas o que mais estava por vir? A raiva e o pânico estavam em sua essência. Lucas respirou fundo diante da ameaça que ocupava a entrada da farmácia. As balas cessaram, mas o medo dominava. Com um olhar tenso, ele encarou a figura que mascarava um passado esquecido. O homem mais que grita provocava um quebra-cabeça em sua mente. Agora todos vocês estão em apuros, disse o mascarado, a voz grave e ameaçadora. Estávamos observando vocês, aguardando o momento certo. Com a arma em punho, ele se moveu em um semicírculo, dando uma olhadela em cada rosto, e Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. Você não precisa fazer isso. Lucas tentou apelar.
a voz tremendo. Não há necessidade de mais violência, mas em seu coração algo se agitou, uma combinação de medo e determinação. O assaltante sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acha que pode falar comigo? Você está no fundo do poço, milionário. O que você sabe sobre o que eu passei? As lembranças de um passado sombrio reverberavam em seu tom, e Lucas não pôde deixar de sentir a dor ali, mas também a fúria. Por favor, meu irmão está ferido. Precisamos de ajuda. Mariana gritou, suas palavras uma súplica desesperada. O som rasgou a tensão do momento, mas a resposta do assaltante foi abrupta. Você vai ficar em silêncio, mocinha. Ele apontou a arma para ela e um gelo percorreu a espinha de Lucas. Ele queria lançar-se na frente de Mariana, mas algo mais o segurava. Ele precisava entender, precisava conectar os pontos. Um sussurro carregou tensão pelo ar e, de repente, a porta se abriu com um estrondo. Mais homens armados entraram. Eram mais do que esperavam. Mais gritos encheram a farmácia e a ordem se dissolveu em puro caos. E naquele tumulto, um tiro disparou. O som ecoou, cortando o ar como uma faca. A bala acertou Mário, que havia se movido rapidamente, tentando intervir. Lucas gritou e o tempo parou. O corpo de Mário caiu e a farmácia parecia desabar em desespero. Não! O grito de Lucas foi uma mistura de dor e raiva. Estava parado, em choque, observando o amigo cair. Então, num movimento instintivo, sua mente ligou as peças e um pensamento palpitante surgiu. Seu irmão, ele tinha conexão com essa gangue, não tinha? Ele encarou o assaltante. O homem hesitou por um momento, e isso foi tudo que Lucas precisava. Ele avançou, olhos fixos no homem que se escondia atrás da máscara. Você quer saber minha verdade? Assim como você, eu também sou um produto do seu passado. Sua família, minha família, somos todos entrelaçados. E com isso, Lucas sentiu seu mundo rugir. O assaltante recuou, como se a verdade o atingisse de frente. O que você está dizendo? Sua voz vacilou e Lucas viu algo mudar. Uma fraqueza se infiltrando no olhar daquele homem. Ballarat! Você é Ballarat! O que fez com eles? O reconhecimento disparou como uma centelha. O assaltante era, de fato, parte de uma rede maior. Uma rede que Lucas pensou ter enterrado. Ele balançou a cabeça, tentando projetar os laços familiares que jamais deveria ter cortado. Eu não sabia que você estava. O assaltante sussurrou, as emoções o forçando a hesitar. E, de repente, tudo começou a fazer sentido. O jogo era muito maior do que pensaram, e as sombras se moveram na direção deles. Isso não é sobre você ou eu, gritou Mário, levantando-se com dificuldade antes de cair novamente. É sobre o que está prestes a acontecer. Eles vêm e você precisa entender agora. O seu passado não só te persegue, como eles estão vindo para acabar com tudo. A revelação atingiu Lucas como um trovão. O círculo estava se fechando e Mariana estava presa no meio disso tudo. Nesse momento, o nome de sua família tornou-se um eco ameaçador, enquanto o assaltante barrou a saída com uma risada nervosa. Era um ciclo de dor prestes a se repetir, e a pergunta pairava no ar de novo. Quem sou eu de verdade? E antes que pudesse encontrar a resposta, o estrondo na porta aumentou. A fumaça começou a entrar, e um grito ressoou, ecoando em suas mentes. O que estava prestes a acontecer colocaria tudo em questão uma vez mais.
Lucas estava paralisado. O eco do tiro ainda ressoava em sua mente, mas a dor parecia se intensificar com cada segundo que passava. Mário caído no chão, a vida se esvaindo dele, e o assaltante vendo sua própria fraqueza exposta. Era um momento em que a culpa e o medo se entrelaçavam como serpentes, sufocando qualquer esperança. Não, não faça isso! Lucas gritou, as palavras saindo em um lamento desesperado, enquanto o cenário ao seu redor se desfazia em caos. Por favor, alguém chame uma ambulância! A urgência na sua voz ecoou pela farmácia e por um momento o barulho do pânico se silenciou. Os olhares estavam colados em Mário, caído, não como um herói, mas como um homem que sucumbiu ao peso do segredo. Os homens mascarados estavam cada vez mais próximos e a revolta em Lucas começou a fervilhar. Você quer saber quem eu sou de verdade? Ele virou-se para o assaltante. Eu sou alguém que aprendeu a lutar pelas verdades que importam. Estou aqui para proteger aqueles que amo. A adrenalina enchia suas veias como um veneno, e enquanto ele falava, sentiu que a ferida na sua alma começava a cicatrizar. O assaltante hesitou, e então algo mudou no ar. Você me lembra de quem eu costumava ser? Murmuro, a voz falhando, quase reconhecendo uma conexão. Era uma fraqueza. Lucas se lançou na brecha. Nós podemos acabar com isso. Todos nós precisamos encarar a verdade juntos. No entanto, a porta se abriu de novo e a fumaça invadiu o espaço. Várias figuras da polícia surgiram, os gritos ecoando. Todos estavam prontos para agir, mas cada movimento parecia combinar o perigo do fora com o infundir de coragem dentro. As armas foram erguidas e o ambiente tornou-se um campo de batalha. Não se movam! Gritou um dos policiais, e um outro logo acompanhou. Sob o chão todos! A tensão tomou conta, e a linha se dividiu entre ameaças e promessas. Lucas sabia que aquele era o momento decisivo. Escutem, ninguém aqui precisa morrer. Precisamos resolver isso de uma vez por todas. Sua voz rasgou o silêncio e um feixe de luz iluminou seu rosto. Mariana, ainda deitada no chão, olhou para Lucas, seu olhar cheio de esperança e dor. Lucas, eu estou com você, ela sussurrou, e ele sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que quer que tivesse que enfrentar não era apenas por ele agora, era por ela. Era pela verdade deles, por um futuro que poderia ainda existir. As facções se encaravam e o assaltante começou a balançar a cabeça, a máscara escorregando para o rosto abaixo, revelando não apenas suas cicatrizes, mas sua humanidade. Eu não quero fazer isso. Nunca quis. Ele estava em conflito e num instante de pura coragem, Lucas deu um passo à frente. Então pare! Ajude-nos a acabar com isso! Você não está sozinho! Ele podia sentir o peso de suas palavras flutuando no ar, como se vissem uma luz nas trevas. Os policiais começaram a baixar suas armas, a tensão se dissipando lentamente. O assaltante olhou em volta, a consciência pesada. Lucas estendeu a mão, esperando que o homem compreendesse. O ambiente parecia estar prestes a mudar. E quando tudo pareceu estar em um ponto de virada, algo inesperado aconteceu. O irmão de Lucas, que todos pensavam estar fora de questão, se levantou lentamente. Eu vou fazer isso, no nome da família! As palavras saíram como um eco, uma ligação com algo que parecia distorcido. Lucas sabia que a verdade finalmente estava emergindo. Ele respirou fundo, encarou o irmão e sussurrou: Por favor, não nos machuque. Há uma chance, uma última chance de redimir nossas escolhas. E ali,
Naquele instante de conexão, tudo parecia promissor, como se finalmente estivessem prontos para encarar o que realmente eram. O chão estava coberto de segredos, mas a luz da verdade começava a brilhar, e à medida que as referências de suas vidas se entrelaçavam, uma nova esperança crescia. Então é isso. Nós temos que unir forças, Lucas sussurrou. E assim, enquanto as sombras dançavam ao redor, uma nova jornada se abria diante deles. Mas quem realmente eram e o que haveria a seguir ainda permanecia pergunta em suas mentes. E se você está aqui, em meio a esta história intensa e impactante, você precisa se inscrever agora no canal. Ninguém quer perder as próximas histórias exclusivas que estão prestes a chegar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este canal a crescer. Eu quero saber tudo de vocês. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu aqui. E não espere